com o quadro Mulheres Precisamos Falar Sobre com a jornalista Liliane Bento, que está com a gente nesta manhã de quinta-feira aqui conosco hoje para contar uma história muito interessante. Bom dia, Liliane. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá Bandeirantes. E hoje nós temos uma história de superação. Acima de tudo, né? Acima de tudo, que é o que todos temos que ter, alguns um pouco menos, outros um pouco mais, mas é uma mulher que mostra que por mais que tudo pareça que está caindo, a coisa pode andar e ela é o resultado e está aqui, ó, a Sirlene Proença. Bom dia, Sirlene. Obrigado pela visita. Bom dia. Eu que agradeço pelo convite. Conta a história da Sirlene pra gente, Liliane. Na verdade, acho que eu vou ter que fazer algumas perguntas para ela, porque a gente não pode contar aquela história que é o basiquinho, que acontece com quase todo mundo, ou com mulheres que sofrem violência. A Sirlene, vamos começar, até porque nós não temos muito tempo, né? Então, a Sirlene é mais uma que sofreu abuso, violência doméstica, correto, Sirlene? Isso é correto. No interior do Paraná, numa época que a internet não era como hoje, você saber que você tem direito de reclamar, de ir lá registrar uma queixa, não era como hoje, que hoje o cara diz que vai te bater, você diz, pode bater, mas vou lá na delegacia. Uhum. Lá onde você morava, a coisa não era assim, homem podia bater, né? Podia, né? Aliás, há 20 anos as coisas eram assim, né? Há 20 anos atrás, ou um pouco mais, né, na verdade, que faz 23 anos que eu moro nos Estados Unidos. Então um pouco mais. O meu filho 25, mais velho tem 33 anos. Então é pior ainda, não existia internet na época. Naquela época, era muito assim, ir nos pais, nos amigos, a igreja. E a igreja mandava aguentar, né? Mandava aguentar e mandava ter mais filhos. Pois é, ela fez filho 4. Segura. Ela fez 4, gente. E não segurou. O que foi que aconteceu? Aquela luzinha que você disse, isso não serve para mim, mesmo com tudo o contrário, porque era um ambiente que era para você ficar, né? O que fez você dizer, não dá, não quero? Eu comecei a analisar o seguinte. Eu sou uma mulher espiritual. Eu sirvo a Deus. E escuto desde criança que eu sou feita à imagem e semelhança dele. Eu não acredito que ele gostaria de ver uma outra pessoa também que é feita à imagem e semelhança dele fazendo isso. Então, eu acho que isso não está certo. Então, se eu tiver que passar isso para um dia ir para o céu... Não quero o céu. Não quero esse céu. Eu também não. Então, eu vou sair e vou dar um jeito, encontrar o céu verdadeiro que está dentro da gente. E essa vida eu não quero mais. Aí, às vezes, você até passa a duvidar. Existe mesmo um céu? Entendeu? Mas como eu tenho... que eu estou passando? Isso. Mas como eu tenho certeza absoluta que Deus existe... então eu falei, então se ele existe, ele mora dentro de mim. Aliás, se ele existe, não. Como ele existe e ele mora dentro de mim... Então, nós vamos vencer isso aí em nome dele, no nome do Senhor Jesus. Aí você voltou para casa dos teus pais, certo? Porque ela saiu com as crianças. São 4, tá, gente? Sim. Você estava grávida, na verdade, né? Eu estava grávida do caçula. 7 meses de gravidez do caçula. Volto para pedir para o meu irmão me buscar. Ele morava em Campinas naquela época, me buscou. Voltei para casa dos meus pais. Logo em seguida, depois que nascimento do neném, eu já tive a minha casa e tudo, né, para não tudo assim. Mas não adianta você querer uma casa, não assim achar uma judiação que a sua mãe cuida dos teus filhos, porque ela já criou os 4 dela, que ela também tem 4 filhos. Então tudo isso eu achava assim que eu não queria para minha vida, mas não tinha como alcançar o que eu desejava para minha vida, criar os meus filhos sem depender dos outros. Principalmente que eu observo muito isso, eu tenho uma pena das mães que precisam deixar os filhos com os avós, com os tios, com coisa. Um manda, um educa de uma maneira, outro educa do outro, as crianças ficam tudo perdidinho. Sim. Então, por isso, fomos juntando forças. Eu quero cuidar dos meus filhos sozinha, entre isso, e aqui não vai dar. E no final da tarde, você já reparou quando o sol se põe, todo mundo entra para suas casas e fecha a porta? Você já sentou na beirada da rua e observou as pessoas saindo do trabalho? Às 5 da tarde, já fiz isso muitas vezes. Você sentava na beira da guia e ficava reparando. Todas as tardes,
os mesmos carros, passa com as mesmas pessoas vindo do trabalho. Às vezes o marido dirigindo, sorrindo para a esposa. Às vezes a esposa dava um tapinha assim no marido. Eu falava, gente... Eu quero isso. Será que é verdadeiro isso? Então, já estava desiludida, apanhava, via os outros, né, aparentemente felizes, né? E ela queria dar uma virada na vida dela. Eu não vou poder contar tudo, mas quem quiser saber tudo, depois ela vai falar do livro dela, tá? Eu só vou dar algumas pinceladas que é para depois as pessoas quererem ler a história. Mas, encurtando, eu sei que no meio disso, mesmo com tudo isso, ela nunca perdeu a fé, a vontade de fazer diferente, conheceu um americano e achou que era o príncipe encantado. Foi para os Estados Unidos, primeiro sozinha, né, para ver como é que era. Se não era outro que ia, né, ser violento. Exato. Deixou as crianças uns meses, depois voltou. Só que essa trajetória de ir, ela encontrou um mentiroso, que também é uma forma de violência. Exatamente. Né? Não é um tapa, mas é uma violência, porque ele criou todo um enredo e chegou lá, a realidade era outra. Exatamente. Era outra realidade. A mentira, né, que é a primeira de muitas, né, que quem mente uma vez mente... Exato. E ele era casado, tudo bem que depois separou, enfim, mas ele te levou você achando que ele era solteiro, né? Divorciado, Achei que ele era divorciado. Isso, não tinha ninguém, e na verdade tinha. Daí teve todo um rolo, ela já estava lá. E a esposa da época, né, nunca conheci, ele deixou ela, quando ele veio para o Brasil para me conhecer, e ele deixou ela na casa dela e falou que estava indo conhecer uma mulher em São Paulo, e se desse certo, eles estariam divorciados. Divorciaram antes, aliás, concordaram no divórcio antes dele vir para o Brasil. Mas essa mentira que me convenceu de entrar ilegalmente nos Estados Unidos, que eu não aconselho. E você teve que depois levar teus filhos da mesma forma, ilegalmente. Isso. Né? Como foi essa trajetória? Como que vocês entraram lá? A primeira tentativa foi passar pelo porta-mala do carro. Os agentes estavam um dia de agosto, não lembro exatamente o dia. O sol muito quente, no Texas faz muito calor. E ele se apavorou porque eu estava com as crianças no porta-mala, as 4 crianças. Coube você e 4 crianças no porta-malas? Sim. Pensem. Ele se apavorou porque tinha uma fila muito grande naquele dia no checkpoint. E ele foi ficando nervoso. O agente de imigração, uma criança, tinha uns 20 e poucos anos, o agente de imigração, eu lembro como se fosse hoje. Ele perguntou a cidadão americano, como sempre fazem. Ele falou sim, realmente ele é cidadão americano, mas estava muito nervoso. O agente de imigração desconfiou, pediu para ele abrir o porta-mala, já com cachorro e tudo, pensou que era drogas. Achou vocês? Achou, irmão. Ele deu até risada, a agente de imigração. Chamou outro agente, cara, vem ver isso. E daí como é que foi? Naquela época eu nem sabia que eu fiquei fichada, para te falar a verdade. Daí você já ficou fichada? Já, aí vai pro quartinho, e eu não sabia falar inglês, nem espanhol, e ele que falou tudo, aí os agentes de imigração se deram conta que, pelo menos, ele não estava querendo fazer tráfico humano, ele não estava roubando a gente para... Você estava indo por livre e espontânea vontade. E como é que foi para vocês serem liberados daí? Porque o normal seria devolver para o Brasil, né? Na verdade, como eles entenderam, ainda falaram para ele, rapaz, faça da maneira correta. Você pode trazê-la da maneira correta. E eu fiquei pensando, que maneira correta é essa? Isso, tentando no meio que espanhol e tudo, as crianças ali tudo nervosas. Mas aí eles deixaram ele. Deixaram vocês entrarem. Porque tinha alugado o carro, né? Então eles deixaram e falou para ele, ele era responsável para me trazer para o Brasil. Aí saímos de lá e ele falou assim, não posso resolver isso, desculpa, não lembro muito bem. Vou te deixar no hotel com as crianças, tenho que voltar para San Antônio, que nós morávamos em San Antônio, Texas. Ele morava em San Antônio, Texas, e eu não dá para ir para San Antônio agora. Volto a trabalhar e vejo passagens para você voltar para o Brasil. Virei para ele e falei assim, voltar? Depois disso tudo? Falei, voltar não existe no meu dicionário. Não existe essa palavra no meu dicionário. Me deixe nesse hotel, vai lá fazer o que fazer e me dê um jeito. Eu quero passar. Aí ficamos no hotel a primeira semana, é claro, e tinha tudo de bom, babá, né? Aí não tem mais condições, aí passamos para uma casinha, sem ar-condicionado, sem geladeira, criança de fralda, isso aí, depois... Toda uma isso aí foi pouco. Querendo ou não, você ainda ficou 3 anos com ele, né? E eu consegui encontrar o coiote. Comecei a aprender, dar um jeito de falar em espanhol, comecei a analisar as pessoas ao meu redor,
Ele não queria que eu falasse com o coiote de jeito nenhum, com medo do perigo. Falei, você já arrisquei até aqui agora, você não pensou no perigo. Aí eu estou sabendo que ele poderia me trazer legalmente, fui desconfiando do assunto. Arrumei o coiote, eu mesma, alguma coisa. E daí entrou nos Estados Unidos? Entrei. Mas não por ele, então. Você foi atrás de um coiote. Entrei a conhecer o coiote. Aí ele vinha para San Antônio. Ele ia para San Antônio. Ele me deixou em Nueva Laredo, México. Laredo, Texas, Estados Unidos. Na divisa de Nueva Laredo, México, com Laredo, Texas. Ele voltava para San Antônio 2 horas mais ou menos de viagem. Trabalhava a semana toda, que ele tinha que ir no escritório naquela época. E voltava no final de semana para me trazer dinheiro. Aí eu tinha que dar um jeito, comprar leite todo dia, deixar as crianças sozinhas, o mais velho cuidando do caçula, para poder ir no mercadinho. Dormimos, não lembro bem, talvez até encontrar esse coiote, uns 2, 3 meses. Sou péssima para datas, me perdoa. Mas, enfim, nesse começo todo turbulento, enfim, você conseguiu entrar nos Estados Unidos, que era o objetivo. Isso. E ainda ficou 3 anos com este homem. Que Sim. não era de todo mal, né? Porque ele ainda sustentou, ajudou a cuidar das crianças, podia ter te deixado passando fome. Pois é. Ele começou ruim, mas até que tentou te ajudar, né? E foi por causa disso que você é quem é hoje, né? Aí, quando você separou, você mesmo já me contou que teve 4 maridos. Você está no 5º marido, um indiano, correto? Isso. Tá. Nesses períodos entre um marido e outro, você sempre trabalhando, fazendo alguma coisa. Você me disse que vendeu tacos. Uhum. Teve um período de 1 ano, né, que você acabou fazendo a prostituição, até porque ganhava muito bem, melhor do que no Brasil, com certeza. E daí você disse que acabou sendo presa por causa disso, né? Porque lá é proibido, aqui pode. Sim. Né? E quando você saiu da prisão, você pensou, não, isso não é vida para mim, não quero. Qual foi a tua decisão? Na prisão. Na prisão mesmo, porque quando você entra numa prisão, que eu não desejo para ninguém, bom. Na prisão mesmo, eu levantei os olhos para o céu, como, né, diz uma parte da Bíblia, e falei assim, rapaz, que situação é essa? Filha de quem eu sou, olha quem é meu pai. Eu sou filha do mais poderoso. Eu sou filha do rei dos reis, do advogado dos advogados, do empresário dos empresários. E fui falando assim, mas me falando senti... com Deus. Com Deus. Me senti tão pequena, rapaz do céu. E daí, quando você saiu... Aí, quando você sai, é incrível, né, como funciona o sistema, só você passando. Você vai presa porque você quebrou a lei, né? Estava vendendo o corpo, é ilegal, É né? ilegal, você tem que respeitar a lei do país, principalmente quando você vai para países de outros, né? E você não estava legal ainda? Não, estava legal. Como é que não te deportaram? Então... Né? Porque era motivo para deportar, porque né, Jorge? Era motivo, tive ordem de deportação. E por que não foi deportada? Menina, bom, não vou poder também... nós temos pouco tempo. Você acredita? Livro, mas... Você acredita, se eu te contar... acho que eu não contei isso para alguém que está me entrevistando. Coisa boa, gente. Olha aí, ó, novidade. Você acredita que quando a imigração me pegou, assim que eu tive que ir lá de novo, né? Que eu tive que ir lá, e que foi 2000 e... talvez 2008, por aí, que eu fui convidada a comparecer de novo. Eles me procuraram por 6 anos para me entregar uma ordem de deportação. Tinha anotações incríveis sobre mim, na minha vida toda. E eu morei 6 anos num complexo de apartamento. No mesmo lugar? No mesmo lugar em Santo Antônio. E nunca me encontraram. Porque a rua que eu morava, Callahan, o final é com N e não M. Mas por que colocaram o final com M? Eles não te achavam. Quer dizer, mais um sinal que era para você ficar nos Estados Unidos. É mais um sinal. E daí depois você começou a trabalhar com o quê? Já limpei casas. Quando uma coisa sobre o homem abusador, já que a gente, né? Uhum. Estamos no mês da mulher, é bom enfatizar isso. Estamos tentando mostrar para as mulheres que o abuso não é só um tapa, um grito, um xingo.
O abuso também vem recheado de carinho. Não acredito que você passou nisso. Todos os outros sempre falam mal dos... Por exemplo, o segundo achou um absurdo que o primeiro fez. O terceiro... Achou um absurdo que o segundo fez. Aí você conta... Por isso que a gente tem que saber, às vezes, até o que você fala... Da tua vida, Da né? sua vida. Não pode mentir, né? Por exemplo, eu tenho mulheres que têm filhos e para conquistar o homem não fala que tem os filhos. Vai falar meses depois. Isso para mim é mentira. Tenho 2 filhos, tenho 3 filhos, ou não tenho filhos, quero ter filho, não quero ter filho, tudo isso. É verdade. Né? Então, o que acontece? Então, o que acontece? Quando eles te resgatam, não precisa trabalhar... Você ficar em casa. É uma forma de controle. O terceiro, até gasolina no carro ele colocava. Nunca teve ciúmes, não é por ciúmes, não. Não foi. Mas tinha controle. Tinha um controle. E o quarto? Vamos descobrindo os problemas. O quarto. Vou te falar uma coisa. Todos tenho coisas bacanas para contar. Sim. Porque se for só coisa mal, você imagina isso. Não teria nem Quando ficado, você né? fica falando muito de uma pessoa, Sim. você está falando de si própria. Principalmente Também. quando você fala de um marido. Então, por isso, às vezes, fala assim, eu entendi isso daí. Então, eu falo assim, então o meu problema, eu vou ficar a vida toda falando dos defeitos, dos problemas que eu tive com eles. Não vou conseguir resolver. Então, eu vou ter que me curar, vou ter que me conhecer. Porque daí eu não vou aceitar mais como companheiro esse tipo de companheiro que eu tive. Por isso que eu perguntei qual o defeito do quarto. Não que não tivesse coisas boas, mas o que foi? Que também era alguma espécie de controle, ou de violência, ou de mentira? Ele que se dane, que eu posso provar. Trambiqueiro. Tá. Então, todos esses Não maridos gosto de trambicagem. tinham alguma coisa que não estava de encontro aos teus objetivos de vida, tua forma de ver a vida. Isso, Aí meu você caráter. chegou à conclusão que você precisava se curar para não continuar atraindo este tipo de homem. Isso. Porque Aí a gente você foi atrai. cuidar disso sozinha na igreja. Não, Não? não a igreja. Deixei, amo, tenho o maior orgulho de ser criada nessa denominação, mas deixei de seguir a doutrina quando eu fui para os Estados Unidos mesmo pela escassez. Mas fé você tem, A é isso que eu fé digo. eu Você tenho. sempre teve as tuas conversas Isso. com Deus. Isso. Você ficou, então, do último marido se curando. Quanto tempo até encontrar o marido que você tem hoje, que a princípio acho que esse foge do que os outros eram? Eles já fogem. Foge dos outros porque, embora ele também tenha base religiosa, mas ele não é religioso. Mas não estou falando da religião, eu estou falando você tá assim, falando de não como é eu me violento, trata? não é trambiqueiro, não é mentiroso. Eu digo isso, ele não traz os problemas que você teve com os últimos 4. Não traz, é jogo ele veio aberto. dentro daquilo que você queria. Isso, jogo Então, aberto. quanto tempo você ficou sozinha se curando até encontrar um homem que viesse como você queria? Não, na verdade... É pouco tempo? Você sabe que a cura... Geralmente eu tomo um espaço assim de um ano entre um relacionamento e outro. Mas não, teve O quarto tempo. relacionamento, né, para chegar no que estamos agora, Isso. porque daí os outros já envolve mais necessidade, né? Porque Quanto você tempo sabe, você né? está casada agora? Vai fazer 6 anos que nos conhecemos em setembro e logo que nós nos conhecemos, casamos pelo, como se diz, sem fazer a festa, é um casamento que para fins que ele queria me colocar. Civil. Como é que fala? Não é casamento comum, common law. Eu não sei como falar aqui no Brasil. Eu também não sei dizer, mas É casou. common law. O common law ele é um casamento que não é feito na frente do juiz, mas você vai no cartório. União estável. Isso, talvez uma união estável. E que ele queria beneficiar para me colocar no plano de saúde dele, meus 2 filhos que mais jovens, que na época ainda podiam entrar no plano de saúde do trabalho dele, então, para me ajudar nessa parte. Pois é, então ele veio dentro daquilo que você sempre quis. Você passou a tua vida procurando alguém que fosse assim, confiável, que te ajudasse a crescer, tanto é que agora você escreveu esse livro, você deve ter tido o apoio dele para escrever. Com certeza. Inclusive, antes de encontrar o Marinaldo da Silva e Silva, que foi quem escreveu. Quem escreveu o meu livro,
Ele começou a escrever em inglês. Tem data, se precisar mostrar onde tem. Depoimento dele aqui no final, em inglês, o que ele pensa sobre mim, sobre as mulheres. Por que eu fiz essa pergunta? Para mostrar que mesmo alguém que vem do caos, né, que apanhava e depois também encontrou alguns relacionamentos com problemas, mas nunca deixou de acreditar em Deus, foi procurar se cuidar, encontrou um homem dentro do que você queria, na maturidade, e que te ajudou a poder contar a sua história, porque contar a tua história também é uma forma de cura. Exatamente. Né? Exatamente. Então, o que deixar para as mulheres? Porque a gente vê, às vezes, algumas mulheres que ela apanha, ai, minha vida acabou, não quero mais, ou não quero mais saber de homem, e você continua tentando. Você é resiliente. Sabe o que é interessante? Você me perguntou, porque eu fui uma entrevista na Câmara dos Vereadores de Camboriú outro dia, e uma honra, né? Tá lá, né? Uma honra. E uma das pessoas na plateia me perguntou se eu mencionei que eu estou no quinto marido, né? Que, inclusive, o meu quinto marido acha uma graça. Ele mesmo conta para todo mundo que ele é o quinto. E uma das pessoas da plateia me perguntou se eu estava casada com um homem ou com uma mulher. Porque ela já veio olhando que, às vezes, as mulheres passam tanto abuso que pegam uma trauma de um relacionamento com um homem que elas trocam, né? Não é o que eu penso sobre isso. Não foi o teu caso? Não foi o meu caso, porque, lembre-se, parte da cura é se identificar e, inclusive, identificar a sua opção sexual. E não desistir de buscar aquilo que você quer. E não desistir, né? Nós já estamos aqui extrapolando o nosso horário, meu porque Deus, ele passa muito rápido. Eu queria então que você falasse assim, ó, quem quiser conhecer a tua história, uma história de resiliência, de alguém que nunca desistiu da vida, lê o teu livro? Leia o meu livro. Aqui você não escondeu nada ou tem coisas que você não colocou? Não é que eu escondi. Os detalhes que eu acho que são mais importantes, porque ainda temos mulheres apanhando de maridos, nós temos crianças sofrendo com pais abusivos, com pais com adições, né, com drogas, álcool, e maus costumes e outras coisas. Eu conheço muitas meninas que trabalham também como trabalhadoras sexuais que sofrem abusos e tudo isso. Então, eu pensei assim, se eu contar a minha história e ver que não precisa ter vergonha de passar por essa situação, e também você não precisa condenar alguém que não conseguiu sair ainda, ou porque você não tem ideia o trauma que é trabalhar na vida noturna, o trauma que fica depois, o medo que você fica, com a porta, de ficar num quarto sozinho com a pessoa, os traumas que você pega, que eu viajo muito agora, mas quando eu parei de fazer esse tipo de trabalho, por 2 anos eu não podia chegar num quarto, pegar quarto de hotel, até meu marido agora sabe disso, meu quinto marido. Eu sempre falo, eu quero quarto perto do elevador. Porque eu quero, se precisar correr, se precisar... Não tenho medo de incêndio. Passou enchente, o furacão na nossa casa, quando na Flórida, não tenho medo de enchente, não tenho medo de fogo, não tenho medo de nada. É o medo de você não poder escapar de um outro ser humano. Que você está ali e correr o risco de vida. Então, o livro é A Escolha é Sua, Marinaldo de Silva e Silva e Sirlene Proença, e tem na Amazon. Né? As pessoas podem procurar lá para comprar. Gratuitamente. Certo? Não, gratuitamente tem só uma versão pequena, uma amostra grátis. Sério? Que bom que você me mencionou. Foi a que eu li. Isso. Não tem o livro inteiro gratuitamente. Obrigada por mencionar. Vou corrigir isso ainda hoje. Só tem um capítulo gratuito. Daí, depois, se você quiser continuar lendo, você tem que pagar. Não. Obrigada por mim. Você vai colocar gratuito o livro inteiro? Gratuitamente. Então, olha aí. Quem gostou... O e-book. O e-book, se eu não me engano, estão cobrando R$21, eu acho. Nós vamos ajeitar isso aí. Obrigada por mencionar. Dá uma olhadinha. O livro impresso, né? Vende nas livrarias? Não está à venda nas livrarias, não. Só na Amazon? No Amazon também deu uma parada, porque eu quero... Claro que se eu virar um best-seller, né? Se a minha história virar um best-seller, amém. Mas eu quero que chegue na casa, na mente, na vida das pessoas, quanto mais casas, mulheres, o meu livro alcançar, mais eu vou estar satisfeita com o meu trabalho. Quem quiser comprar ele impresso, compra onde, então?
Bom, não está. No teu site? Pode ir no meu site, eu acho que de então lá... Então fala o teu site aí pro povo. Eu acho que até você me deu uma boa ideia agora, porque tá bom. Obrigada. Qual é o teu site? www.sirleneproenca.com.br. E quem quiser, assim, só uma amostrinha, vai lá na Amazon, porque foi o que eu fiz. Eu li um capítulo gratuito. Estava aberto um capítulo, tá? Mas como ela disse que vai melhorar, daqui uns dias podem pegar o e-book porque lá. essa é a minha intenção, que possa ler o livro todo. Senão, às vezes não tem condições de comprar, né? E tem curiosidade, está aberto. Então, isso aqui a gente pode considerar que é a tua devolução para a comunidade, porque você conseguiu vencer, está numa vida boa e você quer ajudar outras mulheres a não desistirem. Isso. É isso? Isso. Isso é que serve para apoiar outras mulheres. Uma mulher apoiando mulheres. Isso. No mês dedicado às mulheres. Inclusive, no meu website, foi feito especialmente para papo aberto, pode fazer perguntas, e não precisa se pronunciar, pode ser como anônimo, pode fazer perguntas. O maior prazer, faço pergunta privada, você pode mandar e-mail, pode me contactar no meu WhatsApp, para conversa aberta mesmo, e contar a sua história. Alguém que esteja com algum problema e tem medo, vergonha de perguntar para um conhecido, procura ela no site. E se você soubesse quantas pessoas já vieram em mim, daqui nós estamos falando aqui em Santa Catarina, não estou nem falando dos Estados Unidos, fala, Sirlene, li teu livro, estava passando isso. Fiz uma ajudou. Já está ajudando, então para quê, né? Então... Não, muito bem. Bom, estamos no nosso horário, gente, para... Tá tão gostoso. Pois é, eu queria tirar mais dela, mas não dá, né? Não dá. Vamos deixar para uma próxima. Vai ser um prazer. Né, Jorge? Um abraço, Li. Um abraço até a outra quinta-feira. Sirlene Proença, muito obrigado pela sua participação, pela sua vinda aqui também, contar um pouco da sua história. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada por me escutar. Foi muito divertido. Obrigada mesmo. Esse foi o quadro Mulheres Precisamos Falar Sobre de hoje.